Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Multitude Especial. Hoje estamos com André Haut e Reginaldo Duarte do Espaço Facial. Viemos falar um pouco do mercado de empreendedor, empresariado, de estética e eles contar um pouquinho da história deles aqui no Rio e no nosso estúdio. Sejam bem-vindos. Obrigado, Cássio. Eu estou aqui mais próximo, vou começar primeiro, sou mais velho também. Eu sou Reginaldo Duarte, eu sou mineiro e estou no Rio de Janeiro desde 1979 e ingressei no mundo dos negócios em 82, no Mercadão de Madureira. Fiquei 18 anos no Mercadão de Madureira, até ano 2000, quando o mercado pegou fogo. E dali para cá eu mudei de rumo, né? Não saindo da área de empresariar, mas eu era atacadista no mercado de Madureira e acabei montando um negócio chamado Casa do Biscoito, que é o meu recomeço, foi o meu recomeço lá em 2001, 2002, e eu saí de atacadista e virei varejista. Então ali começou a minha, né, a lidar um pouco com o franqueado, né, que começou a ser um projeto que ele não começou para isso, mas a procura foi tão grande quando surgiu a Casa do Biscoito que a gente meio que teve que se virar e montar um processo que não é nem franquia nem é franchise, é um licenciamento de marca. E hoje funciona dessa forma ainda a Casa do Biscoito, e que é a marca que é minha e do meu irmão, e que tem 209 lojas hoje, Rio, Minas e Espírito Santo, um pouquinho já da Bahia. E com essa pegada de varejo, acabou a gente abrindo aí a Espaço Facial, que foi uma procura aí da minha esposa, que é da área, a doutora Vanessa Duarte, que ela é da área de odontologia, já fazendo algum tipo de bastante trabalho já na área da harmonização, juntou com a doutora Karine, que é a esposa dele, também da odontologia, que já trabalhava com harmonização, e o André também, que era formado, né, doutor da odontologia também, e eu sou só da área comercial. E em 2019 a gente começou o processo da Espaço Facial juntando os dois casais. Eles na parte, vamos dizer, na parte técnica e eu na parte comercial. Deixar o André falar e depois a gente volta. Obrigado, Cássio. Obrigado ao Multistúdio. Para essa oportunidade da gente estar aqui falando um pouco da nossa marca, que foi criada realmente com um propósito muito bacana. Foi um somatório acho que de vocações do nosso grupo, que acabou culminando aí na Espaço Facial. Então, eu sou dentista de formação, já há 26 anos. Sempre trabalhei com consultório particular, realmente, de atendimento, de cadeira. E sempre falei que o varejo seria assim, a minha morte. Se eu tivesse que viver do varejo, eu estaria morto, porque eu não achava que eu tinha a menor aptidão para isso. E eu conheci o Reginaldo já tem 18 anos e a gente sempre conversava muito, eu sempre gostei muito de ouvir as histórias dele sobre varejo, os ensinamentos dele sobre varejo, que era uma coisa assim, totalmente nova para mim, mas eu era muito curioso. Então, o momento de lazer, muitas vezes era falando sobre isso, né? Eles contando a história deles, né? E ele, o irmão dele. E, assim, eu sempre fui muito entusiasta pela história deles. E em 2000 depois de muito ele me convidar para entrar no varejo, em 2017 eu entrei no varejo com eles. E aquilo ali foi realmente assim, a mosquinha picou ali e realmente eu tomei gosto. O varejo ele tem uma dinâmica que assim, realmente é apaixonante, né? É cansativo, ele dá trabalho, mas ele é apaixonante. E quando chegou 2019, na verdade a gente estava pensando em aumentar o negócio, foi quando surgiu a oportunidade, onde a Karine, minha esposa, e a Vanessa, esposa dele, realmente encontraram uma marca, porque esse nosso segmento, ele de fato, ele começou no Brasil em 2019.
em janeiro de 2019, para ser mais preciso, né? Na verdade, esse modelo de pegar esse serviço que estava escondido e ser colocado no shopping, na cara do público, o pessoal andando, passando e vendo esse tipo de serviço ali sendo ofertado. E aí elas trouxeram essa proposta para a gente, já tinham visto a marca, trouxeram os números, a gente achou muito interessante, mas o grande impulsionador da nossa marca própria foi o Reginaldo, que depois delas ficarem acho que umas 2 horas falando sobre o negócio, ele virou e falou assim, olha, eu achei muito interessante, mas eu não abriria uma marca de outra pessoa, mas se vocês toparem, a gente abre a nossa. E aquilo ali fez muito sentido para a gente na hora, porque realmente a gente tinha ali conhecimento técnico e uma expertise comercial de rede que o Reginaldo tinha, que era o que precisava para a gente começar uma empresa, porque você tem ali toda uma visão empresarial, comercial e uma visão técnica daquilo que você está prestando de serviço, né? Então, um conhecimento profundo daquilo que você está vendendo. Então, isso eu acho que foi fundamental para a gente fazer a Espaço Facial nascer bem. Qual foi a primeira loja de vocês? Era no Rio? Aonde ela foi a primeira e qual ano? Então, isso aí foi uma coisa assim que marca o início da Espaço Facial. Que a gente ficou pensando assim, onde a gente vai abrir a primeira unidade? Num grande shopping, num pequeno shopping, num shopping intermediário. E a gente abriu a primeira unidade no América Shopping, no Recreio, considerando que seria um shopping mediano. E ela nunca deixou de ser a primeira loja da rede em faturamento. Como é que pode um negócio desse? Quer dizer, a gente começou ali pensando, se eu abrir num shopping de uma proporção muito grande, a gente vai ficar receoso, como é que nós vamos abrir no outro menor? A gente procurou abrir um no meio do caminho e ela foi a que mais performou e é a unidade que até hoje é a cabeceira do faturamento da marca Espaço Facial. Exatamente. E a gente já fez a Espaço Facial nascer, Cássio, pensando em franquear, porque quando realmente a gente foi estudar os números do segmento, era uma coisa fantástica. Então, a gente já entendeu ali o potencial de escalabilidade daquilo e de franqueabilidade. E aí foi esse dilema que a gente viveu durante um período bem curto de tempo, né? Aonde abrir? A gente precisa testar esse novo modelo de negócio, esse novo segmento. Bota num lugar fácil, você acha que qualquer operação vai ser fácil. Bota num lugar difícil, você vai achar que toda operação é difícil. Então, a gente escolheu um lugar no meio do caminho, mas foi uma grata surpresa que a gente teve. A gente inaugurou em julho de 2019, a primeira unidade. Hoje, quantas unidades vocês têm? Nós estamos fechando o ano com 52 unidades. E a maior parte é em shopping? A maior parte em shopping, mas a gente já tem hoje em galerias, temos acho que 3 ou 4 lojas de rua também. Mas a Espaço Facial, ela surgiu com uma proposta totalmente diferente das outras concorrentes nossas de harmonização facial. Nós realmente entramos para democratizar a harmonização facial. Enquanto as pessoas tinham vontade de fazer procedimento, mas olhava achando que aquilo seria só para a elite, a gente entrou com o propósito de fazer uma condição diferenciada, de forma que a gente atingisse a classe C, que é a grande massa consumidora desse nosso país, e a gente conseguiu. A gente conseguiu hoje fazer com que a Espaço Facial tenha os melhores produtos do mundo, do mercado. A gente faz um trabalho muito forte em treinamento da nossa equipe, tanto das nossas injetoras quanto das nossas recepcionistas. Hoje temos uma equipe de 3 supervisoras de campo e a gente faz muito tipo de treinamento e a gente está conseguindo assim, realmente superar o valor, o ticket das outras concorrentes, tudo. Eu acho que é por isso que está nesse volume tão grande de crescimento da nossa marca, que a gente saiu em janeiro com 27 unidades, agora de 25, e estamos fechando o ano com 52 unidades. Qual o diferencial e a dica que vocês acham
que seria, que está fazendo a diferença para vocês num mercado que é tão competitivo, tem tanta marca, e fez esse seria financeiro, seria de estrutura, porque no mercado de vocês tem muita marca hoje e muita gente crescendo. Mas mesmo assim, vocês tiveram um crescimento bem significativo, ainda mais para o varejo, que a gente traz muita gente aqui. Esse ano não está sendo um bom ano em geral. Então, o que vocês... qual é o pensamento de vocês nesse diferencial? Ou qual foi o pulo do gato, segredo? Olha, na verdade não é segredo, né? Eu acho que foi uma característica. Eu acho que pelo fato da gente ter, dentro do nosso grupo de sócios, pessoas com características bem diferentes e características assim que eram importantes para a gente alavancar um negócio, eu acho que isso traduz na competitividade que a Espaço Facial tem dentro do mercado, né? Então, primeiro a gente trouxe... realmente no DNA da marca, o varejo popular que o Reginaldo, sim, dá aula até hoje, né? Então ele trouxe isso para dentro da nossa marca e a gente percebeu desde o início que se a gente não encarasse um negócio de prestação de serviço como um varejo, né, que ia ter dificuldade em escalar. Então, esse eu acho que é o grande fator de competitividade que a Espaço Facial trouxe no mercado e um propósito muito bem definido. Então, a gente já nasceu bem posicionado, a gente sabia o público que a gente queria atingir, a gente sabia que a gente queria realmente dar acesso à maior parte da população para esse negócio ser escalável dessa forma, dar acesso realmente à maior parte da população. Então, isso eu acho que fez muita diferença na força e na competitividade que a Espaço Facial tem hoje no mercado. Eu acho que enquanto os outros todos estão brigando por uma fatia pequena do mercado, que é a classe A e a B, a gente está navegando num outro nicho de mercado, né, onde pessoas estão conhecendo agora a harmonização facial, e estão tendo a oportunidade de acessibilidade, estão acreditando cada vez mais, um contando para o outro, que é possível, sim, você fazer uma boca, você fazer um preenchimento, você fazer uma toxina. Então, eu acho que esse conjunto de coisas que a gente conseguiu colocar dentro da Espaço Facial, que pessoas capacitadas em atendimento, treinamento, insumo de primeira qualidade, treinamento das recepcionistas, rede social. Hoje nós temos até um trabalho bem desenvolvido já em call center. Então, eu acho que esse conjunto de coisas, nós estamos muito atuantes hoje na rede social, eu acho que esse conjunto de coisas é que está fazendo com que a nossa marca performe bem e causando um interesse grande de várias pessoas do Brasil inteiro, que nós já estamos espalhados aí pelo Brasil e com proposta de abrir mais ainda novos mercados, novos estados. Eu acho que esse conjunto de coisas que a gente enfatizou aqui, que eu acho que é o nosso grande diferencial. Baseado nesse número que vocês têm de franquia, hoje a maior parte é no Rio. O resto seria fora do Rio, correto? A maior parte é no Rio. A gente, propositalmente, nós pensamos em fazer essa expansão no estado do Rio. Era muito mais fácil a gente expandir mais perto, né? A gente ganhar força, dominar o mercado, principalmente no mercado como o Rio de Janeiro, que não é fácil para qualquer marca, de qualquer segmento. O Rio de Janeiro tem uma maneira diferente o consumidor carioca, ele é diferente do resto do Brasil. E a gente, às vezes, conversa com nossos concorrentes, né? A gente troca informação sobre o nosso segmento, todo mundo fala, cara, como é que vocês conseguem ter essa dominância no Rio de Janeiro? E é uma coisa que a gente nem percebe. Eu acho que pelo fato da gente ser do Rio, e o Reginaldo também ter sido criado no varejo do Rio de Janeiro, eu acho que fez com que a gente já entendesse naturalmente esse mercado do Rio de Janeiro. Então a gente ficou muito forte aqui. Mas a gente começou a sair do Rio de Janeiro, do estado do Rio, antes dessa dominância toda. Mas foi fundamental criar essa base aqui, criar referência no Rio de Janeiro, para depois você começar a colocar, aumentar a sua abrangência para lugares mais distantes. Mas existe hoje um plano de expansão de alguns lugares específicos, ou vocês
a ideia é expandir pelo Brasil todo, assim, de acordo com a... Hoje a Espaço Facial, ela já, assim, a gente está totalmente preparado para expandir o Brasil inteiro, né? Obviamente que tem regiões onde a gente entende como sendo mais estratégicas para a marca, né? Principalmente São Paulo, que é onde a gente tem poucas unidades, mas não foi uma coisa que a gente saiu desesperado para abrir. Eu acho que tudo tem um momento da marca, né? A gente tem aí, por exemplo, o Nordeste, que é um mercado fantástico e a cada ano cresce muito o consumo de procedimentos estéticos. Você tem aí uma região centro-oeste também aí com um aumento da procura desse serviço, com uma área também muito fértil para você crescer. Então, obviamente, tem alguns mercados que a gente olha com mais cuidado, mas a gente hoje não restringe alguma região ou outra. Cássio, eu penso que franquia não se vende, franquia. Eu acho que ela tem que falar por si para ter a adesão, para ter o interesse do franqueado, né? Hoje, com a possibilidade de tudo ser consultado hoje na rede social, né? No meio da internet e tal, nenhum franqueado vai comprar uma marca sem antes falar com pelo menos uns 5 ou 6 franqueados. Então, o grau de satisfação do nosso franqueado é que faz com que a gente venda a franquia no volume que nós estamos vendendo hoje. Porque nós temos uma coisa muito interessante também dentro da nossa marca, que nós temos 30 lojas que são 10 donos. Então, nós temos um negócio bem diferente das outras franquias. Tem franqueado nosso com 4 unidades, tem vários com 3 unidades, vários com 2 unidades. Então, quer dizer, eles acreditam na marca, né? Abre a primeira unidade, experimenta e estão pedalando. Estão abrindo outras unidades. Então, isso é muito importante. Quanto menos franqueado você tiver, e já com domínio da marca, e abrindo mais unidades, isso é uma força muito grande para a marca. Hoje, eu vi aqui que vocês estão crescendo a média nos últimos 3 anos na faixa de 20% o faturamento. A gente tem aqui informação que 24, 40 milhões e a projeção esse ano 50. Mesmo com o mercado, igual a gente falou aqui, que esse ano não foi um ano legal. E a minha pergunta é, o que vocês esperam de 26 e se a projeção do faturamento está ligada à franquia ou mais na performance de cada loja? Assim, na proporção, porque não é uma ou outra, eu acredito. Cássio, eu acho que isso são um conjunto de fatores, né? Se a gente pegar e analisar o mercado de estética no Brasil, isso já contribui para o crescimento por si. Quando nós iniciamos a Espaço Facial, apenas 1,4%, 1,6% da população consumia esse tipo de serviço, né? Hoje a gente já está em quase 7% e a projeção é para esse mercado ele crescer muito, chegar acima de 15% em 2, 3 anos. Então a gente está falando realmente de um aumento do mercado consumidor. 10 vezes mais ou menos por baixo. E, além disso, uma tendência não só no Brasil, mas uma tendência mundial. Você pega a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Internacional, estão alinhados nos dados que existe uma migração de procedimentos mais invasivos para cada vez menos invasivos. Então, você tem os já consumidores desse mercado que estão trazendo, que estão migrando para procedimentos como a Espaço Facial faz. Você tem um aumento de pessoas que nunca consumiram esse tipo de serviço entrando no mercado. Aliado a isso, um trabalho que a gente faz realmente diário, de melhora de performance das unidades, capacitação cada vez mais dos nossos profissionais de saúde para aumentar a venda sem abrir mão de qualidade. Isso é uma coisa que a gente é muito criterioso dentro da marca, né? Então, Karine e Vanessa, elas trabalham na ponta, elas entendem o que é feito lá, o que é entregue para o nosso cliente e pegam também esses feedbacks. Então, e elas são muito criteriosas, então não abre mão da gente ter qualidade no que a gente vai entregar. Cássio, uma coisa também que eu acho que tem relevância muito grande no nosso negócio, que a gente começou em 2019, logo em seguida a gente estava com 4 unidades. Veio a pandemia,
A gente ficou 20, 21 sem abrir. Quando a gente foi voltar em 22, a gente começou a voltar a fazer a nossa expansão, teve a entrada do Márcio Garcia e da Débora Seco. Então, ali foi realmente um divisor de águas para a gente. E não tem nenhuma marca hoje, concorrente nossa, que tem duas pessoas que realmente são sócios, né? Eles não são só embaixadores da marca, são sócios, participam mesmo do processo, certo? Tem um representante que é o Rafael, que é da parte do Márcio lá, e da Débora, que está sempre atuando junto com a gente em todos os processos. Então, eu acho que isso também dá uma cacifada e dá uma garantia muito grande para as pessoas estarem acreditando cada vez mais na nossa marca. É uma chancela de peso, né? Porque até quando estava na negociação lá com o Márcio, com a Débora, a gente ficou um tempinho ali para mostrar realmente o que a gente fazia, qual era a nossa proposta para o mercado, qual era o cuidado que a gente tinha com o que a gente estava oferecendo ali dentro dos consultórios de atendimento. John, dá um corte aí que ela vai sair aqui. Vocês estão maravilhosos, vocês estão Valeu, Natasha. Você não vale, né? Você já é fã? Cuida deles aí, hein? Pode deixar. Tu vai cortar ou vai me dar o sinal? Não, pode seguir. Pode. Então, eu ia perguntar sobre essa situação que eu vi aqui que tem a Márcia e a Débora Seco. O Márcio Garcia e a Débora Seco. Realmente, eu acredito que isso faça uma diferença. E também, como você falou, você pegou um período do pessoal muito retraído. E, na verdade, depois foi como se fosse, eu acredito, e vocês possam falar, você deu um impulso, parou, deu um impulso para baixo, e quando vocês já voltaram numa velocidade. Hoje, o que vocês, em termos de, além de imagem, porque os dois são profissionais muito bem qualificados, têm muita história e tal, mas o que vocês acham que eles acabam agregando nessa parte de equity? Claro que tem a parte de gestão que eles têm alguém, sim, mas eu acho que hoje, só deles autorizarem, igual vocês falaram, que acaba sendo um processo longo, por quê? Porque, querendo ou não, eles estão assinando o nome embaixo de uma marca. Sim. Então, eles estão dando uma validade naquilo ali. Então, o que vocês acham que demais isso acabou trazendo para o espaço facial nesse, poderia dizer, crescimento meteórico que foi, assim, vocês estavam ali no número e querendo ou não, nesse ano, vocês deram uma esticada, né? Sim, eu acho, Cássio, que, na verdade, quando eles vieram, a gente sempre comenta isso, eu acho que o mercado tomou um susto, porque diversas marcas começaram em 2019. Então, quando chega o Márcio e a Débora como sócios da Espaço Facial e a gente apresenta, diversas outras marcas já tinham crescido muito mais que a gente. Mas o nosso crescimento, essa retenção aí do crescimento, ela foi proposital. E hoje eu acho assim, foi fundamental. A melhor coisa que a gente podia ter feito, mesmo a gente com a possibilidade de expandir durante esse período, a gente ter segurado, porque deu a gente, acho que, conhecimento e domínio do segmento. A gente propositalmente foi testando diferentes públicos, diferentes mercados, e isso deu para a gente um conhecimento muito maior e uma segurança para poder expandir. E, obviamente, quando a gente chega com 4 unidades só e tinha umas concorrentes que já tinham quase 200 unidades sem um embaixador, isso deu um susto no mercado. Falou, pô, quem é essa galera aí que está chegando, essa marca que está chegando? Tem 4 unidades e tem o Márcio e a Débora. Né? Então, é uma chancela. Eles não colocam o nome deles e a cara deles em qualquer lugar. Né? Então, isso foi realmente muito importante para a gente, para ter uma credibilidade em quem estava nos vendo, tanto do consumidor final, do cliente, quanto de franqueados. Né? Outro ponto, Cássio, que conta muito a nosso favor, é que eu costumo dizer, eu e o André, quando a gente está fazendo o fechamento de uma franquia, que a gente quase que entra mais no final, né? Já está bem encaminhado e tal, a gente entra mesmo para dar aquela avaliada final. O aval. O aval final. E a gente é muito exigente com o perfil do franqueado. Nós estamos aí, desde 2019, nós não fechamos nenhuma unidade, até hoje. Caminhando para 52, são 47 abertas, 5 em processo de
de transição, de obra ou de projeto, né, ou contrato. Nós estamos então 47 abertas hoje, e nenhuma unidade fechada. Isso também dá uma credibilidade muito grande para quem quer investir, para quem quer colocar o seu dinheiro. E a gente costuma dizer que a gente é mais de não vender a franquia do que de vender. A pessoa tem que realmente querer comprar e a gente tem que saber para quem nós estamos vendendo. Eu não falo isso assim, né, eu, o André, o Rafael, a gente fala isso com muita firmeza, que isso não é para assustar quem está comprando, ou quem está para comprar, ou quem está para chegar, não. É para eles entenderem que é a realidade. Não adianta você querer vender franquia sem avaliar o perfil. Não tem jeito, não vai rolar. Então, a gente avalia muito, somos muito criteriosos. Outra coisa também, ponto. A gente visita todos os pontos que a gente vai abrir. Não teve nenhum ponto que abriu sem a gente fazer a avaliação e cacifar o ponto. A gente acha que o ponto é muito importante para o varejo. E é muito importante para o varejo. Eu, uma vez, quando eu comecei a sair do atacado, que eu fui para o varejo, eu fiz um curso no Sebrae, eu perguntei quanto ponto representava no negócio, o professor lá disse o seguinte, 80%. Eu falei, mas pô, não, 80%, como assim? E o resto? O resto é o resto. O ponto representa 80% do sucesso do seu negócio. Então, como é que a gente não vai olhar para o ponto? Com certeza. Isso que o Reginaldo falou, coincidentemente hoje eu vi na rede social do Caíto, ele falando sobre o concorrente da Chili Beans. Eu achei aquilo sensacional, eu nunca tinha olhado por esse lado. Ele falou, cara, o concorrente da Chili Beans é todo mundo que tem um ticket de R$300. Não é mais só o cara que vai comprar o óculos. Eu acho que isso no mercado como um todo. Então ele falou, o ponto para mim é fundamental. Eu não posso abrir uma loja, mesmo uma marca mesmo conhecida, em qualquer lugar. E a gente sempre teve isso na Espaço Facial. Hoje, quando a gente às vezes vai negociar ponto em shopping, às vezes o shopping oferece, fala assim, poxa, vocês são um destino, então eu posso colocar vocês numa área mais fria para eu poder levar. E a gente fala, não. Quando a gente mostra a nossa estrutura, a nossa árvore ali de cliente, de entrada, a gente mostra a importância de você estar bem posicionado, né? Então, ponto é fundamental. Então, essa preocupação, seleção de franqueado, isso que o Reginaldo falou, o que a gente já negou de candidato, de ter reprovado o candidato, foi muita coisa, né? Primeiro que eu acho que é realmente comum a todos nós da marca, eu, Reginaldo, Karine, Vanessa e o Rafael, que a gente tem muito mais cuidado de investir o dinheiro dos outros do que o nosso. O nosso a gente pode medir o risco que a gente quer correr. Agora, os outros, às vezes uma pessoa que está chegando, está pegando o dinheiro que ele juntou e está investindo em um negócio, a gente tem que ser muito honesto com esse franqueado, com esse candidato, né? E realmente colocar todas as dificuldades que ele vai passar, porque ele vai virar empresário, ele vai ser o dono, o responsável pela empresa dele. Então, a gente faz questão de firmar muito isso e colocar para dentro quem realmente tem esse entendimento e quer realmente entrar nessa empreitada. Hoje, quando vocês vão fazer, como é que funciona o procedimento da pessoa poder entrar? Qual é a média de valor para uma franquia e média de faturamento? Você pode dar alguns números desses para a gente? Posso sim. A nossa franquia, a gente fez um tipo de loja que, para ela não ser muito cara, mas também não poderia ser barata, porque não tem jeito como ser barata, e a gente queria fazer uma coisa personalizada. Dentro do público que a gente queria atingir, tinha que ser a nossa casa, mais ou menos assim. Então, a gente conseguiu fazer com que, com franquia e tudo, com obra, custa em torno de 250, 270, até 300 mil, de acordo com o tamanho, porque obra é metro quadrado, né? Isso já com franquia e tudo. E o faturamento que a gente almeja, nós temos um DRE e a gente calcula que o nosso custo de ocupação não possa passar de 10%. Então, por exemplo, quando a gente vai abrir uma unidade num shopping, a gente faz de tudo para que o custo seja 10%, menos de 10%. Menos de 10%. Então, por exemplo, no shopping é difícil. Você vai abrir uma loja aqui, por exemplo,
o aluguel custando 12 mil, a gente abre ela mais tranquilo, porque a gente sabe que ela tem chance de faturar 120 mil. Então, a gente já minimiza o risco na largada. Você está entendendo? Então, e o shopping, a gente negocia muito com o shopping, tá? A gente não aceita as propostas do shopping, não. Você tá entendendo? A gente negocia Shopping muito. é difícil. É difícil, mas é... Não, mas por isso que a gente perguntou. Porque assim, todo mundo fala, tem muita gente que reclama, tem alguns franqueadores que acabam funcionando mais em shopping. Eu acho que é um pouquinho de cada um, que nem ele falou. Você tem que saber, mas você também tem negócio que dá para funcionar no shopping, tem negócio que ficam mais difíceis. Mas pegando vocês, que são um exemplo que tem, vamos dizer, 80% em shopping, o que você acha que é o diferencial na hora de abrir uma loja em shopping e a expertise que vocês pegaram disso aí? Porque, querendo ou não, o que você está falando, às vezes o cara fala assim, vou dar um exemplo que você falou de 10%, mas o cara fala assim, é 12%, deixa que 2% não vai fazer diferença nenhuma. Só que depois, quando você vai fazer, esse 2% depende de quanto você fatura. Exatamente. Porque às vezes ele pode chegar lá na frente e ser um negócio de 10, 20 mil, ou não. E outra coisa, Cássio, o franqueado, às vezes, o candidato, ele não entende que isso aí, às vezes ele inicia um contrato que lá na frente ele vai ser outro valor. Sim, porque então, tem reajuste, né? Reajuste, você tem às vezes condições contratuais. Então a gente faz essa negociação junto com o franqueado, senta na mesa e fala, olha, aqui não adianta você achar que está pequeno aqui, porque lá na frente você vai bater isso. Né? Então como é que vai estar teu faturamento lá? Então hoje o que dá uma vantagem para a gente, não é uma vantagem, assim, hoje o que dá uma segurança para a gente, para sentar e negociar, vem do fato da gente ter espalhado o nosso negócio por locais muito diferentes. Então, hoje, dificilmente a gente vai para um lugar onde a gente não tem uma referência de uma estimativa de faturamento, tá? Comparando com alguma outra unidade da rede. E isso dá para a gente uma segurança. Olha, aqui a gente faz uma estimativa que vai vender X, então a gente tem um teto aqui para chegar com essa negociação. E muitas vezes a gente senta com o shopping e negocia e mostra realmente o que a gente precisa para a nossa operação. E quando não dá, a gente não entra. A gente não deixa o franqueado, porque às vezes você força muito o ponto de equilíbrio daquela unidade, qualquer problema que esse franqueado tenha no meio do caminho, no início da operação, às vezes vai faltar caixa para ele. Esse cara vai passar dificuldade. E depois, será que a gente consegue recuperar ele? Né? Então... Cássio, tem coisas que... Tem muita gente que não avalia da forma que a gente enxerga o shopping. Eu acho que o shopping ele tem as suas vantagens também em relação às lojas de varejo. Vou te dar um exemplo aqui que você, pela sua capacidade que eu já vi que você tem de entender de coisas, uma unidade de rua, por exemplo, chovendo, ela não vende. Sim. O shopping enche. Uma unidade de rua, que na sexta-feira é um feriado, o sábado e domingo está morto, o shopping está cheio. Então, eu gosto de falar das coisas, né? Nós gostamos de falar das coisas que são justas. O shopping também tem as vantagens deles. Muitas. Você tem muitas vantagens. Então, a gente acha assim que, sabe que tem shoppings que quase que são inviáveis ainda da gente ter uma loja, mas a gente sabe que em algum momento vai chegar a nossa hora e vamos abrir, né? Mas eu acho que o shopping tem muito valor dele funcionar 30 dias e 12 horas por dia, de 10 às 10. Com ar-condicionado, estacionamento, segurança. Segurança. Eu acho que não, eu acabei perguntando por quê? Porque a gente tem as duas vertentes. Tem lojista, tipo assim, ame ou odeie. Apesar de eu achar que nem você está falando, eu acho que são casos e casos. Você vai dar exemplo aí que o shopping funciona, tem final de ano que você paga dobrado, mas você vende muito mais, porque você tem 60 dias de fluxo gigantesco. Então, assim, são análises que a gente vai vendo que cada negócio tem que ter perante o que vai fazer. Por quê? Porque você pode aumentar um ticket e estar no mesmo momento. É o que ele falou. Eu acho que vai muito de, vamos dizer, experiência que você teve com algumas situações. Você saber, eu não vou botar uma loja, vamos dizer, aqui no Jacarepaguá e querer, vamos dizer, proporcionalmente comparar uma loja no Barra Shopping. O aluguel lá é muito maior, só que lá traz muita venda. Aí a pergunta é, você vai conseguir trazer esse público todo que gira em venda para conseguir pagar o que é mais caro ou não?
Você vai conseguir, nos períodos, você vai conseguir, que nem ele falou, conversar com o shopping para manter um valor de ocupação menor. Você vai estar ali na promoção para fazer isso, girar, você vai usar a rede social. Então, assim, é que às vezes é difícil, eu acabo perguntando, justamente porque eu já tive alguns negócios, transito em várias áreas, então, assim, eu já estudei de tudo. Ultimamente, o shopping está passando por uma transformação muito grande. E você já mostrou que passou por várias. Pelos negócios que você falou aqui e a gente acabou conversando. Então, eu falo muito isso e às vezes o pessoal não entende, é que uma coisa que você vendia há 20 anos atrás de um jeito, hoje você não consegue mais vender do mesmo jeito 100%. Não. E tem negociantes ou comerciantes ou CEOs ou empresários, como quer que sejam chamados, eles não entendem isso. Ele fala assim, mas eu faturo tanto. Ok, mas você faturava isso em 2019, em 2010, antes da pandemia. Hoje você tem o digital. Aí eu vou fazer uma pergunta, você tem a parte IA mexendo em várias áreas. É o que você falou, você está abrindo a parte facial, mas você tem um monte de influência que antes não tinha, mas hoje ele pode levar direto para o negócio. Então, tem um lado contra, que nem você falou, mas tem um lado a favor. Agora, você não pode estar ali, que nem a gente falou, abrir uma loja, bota a plaquinha e vou ficar assim, espero gente para fazer botox ou preenchimento, ou sei lá o que, vender uma água e tal. É diferente de alguns negócios, tipo posto, água, comida, você precisa, eu não vou andar de carro sem nada, não vou andar de ônibus sem pagar passagem e tal. Mas os outros negócios, se você não tiver, o que a gente estava falando lá atrás, se não tiver um impulso, se não tiver algumas coisas, vamos dizer que nem a gente chama dos 8 P's, que é praça, preço e essas coisas todas, o negócio não vai. Só que é mais fácil, às vezes, a gente falar, o shopping é assim, a rua é assado. Claro que, como a gente falou, tem gente que não tem tanto conhecimento. E aí vai uma coisa que a gente tem tentado debater aqui e trazer para o pessoal, por isso que eu pergunto muito hoje de valor do processo das franquias, é o quê? Trazer mais informação para o mercado que quer fazer franquia. O mercado ele teve um começo nos anos 90 que era diferente, que era o jeito de que todo mundo queria ter uma renda extra e botava franquia. Era o quê? Montar a franquia, botar teu amigo, fazer um pool de negócio e fazer outras coisas, ficar vivendo do loop dos 10, 15, 20 mil reais por mês. E ponto. Então, mas nos anos 90, até vou chutar aí 2005, 2010, a Casa do Pão de Queijo, esses caras todos, o boom foi esse. Só que, o que a gente está falando, a gente veio tendo uma transição tanto de tecnologia quanto de concorrência, mercado, transformações digitais e não digitais, formulação, o mundo todo mudando. Então, hoje é o que a gente falou, às vezes tem concorrente que na hora de ver praça, ele só abre se tiver um cara do lado. Então, assim, vamos dizer assim, é um estudo, não é um negócio que você, assim, querendo ou não, a gente fala, não é uma orelhada. Você tem 30 anos de mercado, não é uma orelhada, tu já passou várias vezes. Eu não vou ter a mesma experiência que você, porque você acabou vivendo. E, consequentemente, o cara que está entrando hoje, é o que ele falou, ele tem um dinheiro, mas ele não tem o conhecimento. Ele tem que o quê? Às vezes a pessoa escutar mais, levar em consideração a informação que vocês, como franqueado, dão. Por quê? Querendo ou não, que você falou, eu estou desde 2019, eu tenho 52 lojas, eu não fechei loja, eu passei a pandemia, eu tenho uns parceiros, eu fiz isso. No mínimo, eu tenho que dar consideração de escutar e pensar, será que aquilo que ele falou tem um embasamento em algum momento? Eu acho que ele tem que te confrontar, no sentido de, é isso mesmo e tal. Mas ele não pode falar assim, eu acho por A mais B, que se eu botar o aluguel a 20% do valor, vai girar, porque... Entendeu? E outra coisa, Cássio, também, o shopping é metro quadrado, né? Tanto o condomínio quanto o aluguel é cobrado por metro quadrado. E a gente foi enxugando, né? Fazendo uma forma da gente usar o mínimo metro quadrado possível para fazer com que o aluguel junto com o condomínio seja um custo-benefício bacana. Para a gente entrar mais leve, menos pressão de ter que vender muito. Nós temos loja hoje com 45 metros, 50, mas nós temos loja hoje com 23 metros. Mas que fatura nessa faixa aí de 100 e poucos mil? 100 e poucos mil. Você está entendendo? Por quê? O ponto é muito bom.
a ocupação é pequena, mas deu para adequar Sim. direitinho, com a recepção bacana, um consultório só, entendeu? Mas uma passagem de gente muito alta faz com que ela performe. E só complementando, Cássio, o que você falou, a gente gosta muito de falar, né, sobre o franchising, e franchising é modelo de gestão compartilhada. Ele só funciona quando você tem as duas pontas, franqueado e franqueadora, trabalhando juntos, né? Então, muitas vezes o investidor chega achando que vou abrir uma franquia, aquilo que você falou. Montei um negócio ali, abri a porta, meu problema está resolvido, vou lá no final do mês e pegar o meu lucro. E, na verdade, não é assim. Na verdade, hoje o mundo está muito acelerado. O consumidor está muito conectado. O padrão de consumidor hoje ele é muito diferente do que era poucos anos atrás, né? Então, hoje, você não tem mais aquela você que veio do marketing. Antigamente, você estabelecia uma persona e você trabalhava com aquela persona ou aquelas personas. Hoje, não. Hoje, o consumidor, a gente tem o seguinte, padrão de comportamento. O consumidor que vai consumir num lugar, ele vai consumir no outro. Então, a gente precisa estar o tempo inteiro fazendo que o franqueado busque isso, essa diferenciação. Ele está na ponta, ele está buscando canais diferentes, se comunicando com o seu cliente, ouvindo o que a gente está falando aqui, e não porque a gente se acha detentor de todo o conhecimento, é porque a gente também está falando com outros franqueados, que estão passando por outros problemas que a gente já sentou junto e resolveu, e passando essa experiência ali para a ponta. Você falou de mudança de mercado, maneiras de vender produtos. O shopping é um exemplo de uma transformação muito grande. O shopping percebeu, de 2018, 2019 para cá, que tinha que ter serviço. Hoje, o shopping tem 60%, se não me engano, o percentual, acho que é 60% a 62% do faturamento é em serviço. Só 40% ou 38% que é de produto. Então, você vê como é que mudou o foco. Você tá entendendo? Então, se você começar a analisar... Não, só você vê, não tinha academia. Hoje tem shopping que tem academia, tem alguma... shopping tem faculdade, o cinema... o cinema diminuiu, mas, por exemplo, academia e algumas coisas, eles aumentaram o fluxo de shopping. Você pensar que aqui, por exemplo, no Jacarepaguá, a gente tem uma Smart Fit. Uma Smart Fit, em média, tem 2.700 alunos. Então, só o que você está falando, só ela traz 2.700 pessoas por baixo para movimentar aqui. Uhum. Só que ela e ainda gastar dinheiro na operação dela. É repetitivo, né? Porque se o cara faz 3 vezes, na semana tem 2.700 pessoas 3 vezes na semana. Então são 8 vezes, 4 vezes no mês, são 32.000 pessoas que giram. Oportunidade de negócios, né? Cada vez que ele vem aqui. Cada vez que ele vem. Hoje, vocês falaram um pouco de marketing. Como é que funciona hoje essa parte de marketing de vocês? Vocês destinam uma verba, vocês têm uma equipe direcionada, que nem você falou, acaba que os serviços estão mudando e vocês inovaram um pouco em dar acesso para essa parte do facial e da harmonização. Como é que vocês veem essa mudança de paradigma e a mudança na comunicação? Porque, querendo ou não, você falou de podcast, a gente vê aí, o Adib hoje é um cara que investe de 12% a 14% do faturamento da rede dele direto. Então, assim, todo mundo hoje acaba, é o que você está falando, trabalhando muito em cima disso. Tem influenciador, além de promoção, vocês têm, querendo ou não, 2 embaixadores relevantes no mercado nacional. Então, como é que vocês veem isso como uma importância, tanto no faturamento como de posicionamento? Querendo ou não, vocês se posicionaram muito bem com esses embaixadores. A gente investe bastante em tráfego pago. Eu não sei percentual exato, mas a gente investe bastante. Nós tivemos agora, nesse mês de novembro, aí, com a Black Friday, nós fizemos mídia na Rede Globo, na TV Globo. Então, tivemos aí o Márcio como a cara da campanha e foi muito bacana. É um posicionamento de marca que é um salto, o sarrafo sobe depois que você está na Globo. Então, a gente... O pessoal cobra mais, né? Existe uma pressão, né? Imagina, o franqueado esse ano você botou na Globo, ano que vem ele vai falar, eu quero de novo. E aí vocês vão ter que girar mais, né? Exatamente. E isso tudo
vai fazendo com que você vai crescendo, vai se mostrando mais, o nível também de cobrança aumenta, a gente tem que se qualificar mais, tem que tomar mais cuidado, né? Se preparar melhor. Hoje nós temos um marketing dentro uma empresa de marketing, Uma house, né? dentro da nossa unidade, 3 vezes por semana. O nosso diretor de marketing fica 3 vezes por semana e tem um design, né? De design gráfico, é isso? Isso. É um profissional também. Além à dos outros, disposição. né, que estão lá. Ele fica lá dentro da nossa, todos os dias, entendeu? Então, quer dizer, isso começou esse ano. A gente não tinha essa Estrutura, né? essa estrutura. Hoje os criativos, 90% deles são feitos por nós, pela nossa marca, e a gente distribui isso para os nossos franqueados, né? Nós temos não exigimos que seja o mesmo cara de tráfego pago que a gente faz o nosso trabalho, mas a gente qualifica e quando a gente vê que o cara não está bem também, a gente pede para trocar. Então, quer dizer, é um conjunto de coisas, né? Eu costumo dizer, não dá para responder com uma frase, né? Mas é um conjunto de coisinhas boas, certas, que a gente faz, que faz com que o negócio dê certo. E um conjunto de coisas ruins, se por acaso fizer, que vai fazer com que ele dê errado. Né? Eu acho que é por aí. E, assim, o marketing, acho que ele está passando por uma grande revolução hoje, com a gente falando de, principalmente, mudança de comportamento do consumidor. Então, acho que isso levou, muita gente a repensar a maneira de se fazer marketing, como se comunicar. A gente vê o fenômeno aí das chinesas, né? Você vê hoje, das 3 plataformas mais baixadas no Brasil, as 3 são chinesas. Né? E como é que eles chegaram nisso? Eles chegaram só simplesmente se relacionando com o consumidor brasileiro. A hora que eles liberaram lá o botãozinho de comprar, explodiram de vender. Então, isso acho que é uma mudança no consumidor. O consumidor hoje, ele quer se relacionar com a gente. Ele quer saber o que a gente faz, ele quer saber como é que ele se relaciona, se ele se identifica ali com a marca, o que a gente está fazendo que vai agregar alguma coisa na vida dele. Então, isso deu uma mudada. Então, a gente pensando... E aí, qual era a dificuldade que a gente tinha um tempo atrás? O marketing não estava tão dentro da espaço facial. Então, por mais que você converse, que você comunique, que você troque, a mudança, às vezes, de uma ideia ou de um paradigma, ela leva mais tempo. Então, a gente, esse ano, obviamente, com a nossa estrutura, a rede crescendo, a gente trouxe o marketing para dentro. A gente tem ainda fornecedores externos que dão suporte, mas ele está ali no dia a dia. A gente está no escritório, às vezes, senta ali com a designer, fala, o que você está fazendo aí? Pô, caramba, será que não seria melhor a gente trocar isso? Né? Será que não é melhor a gente comunicar dessa forma? E a gente vai realmente trocando essa ideia e, obviamente, não com conhecimento de profissionais de marketing, com conhecimento técnico, mas olhando como consumidor. O que me chamaria mais atenção se eu fosse consumir essa propaganda aí? Né? O varejo ele é muito dinâmico, Cássio. Vitrine estática não vende, não, amigo. Se o cara passou ali 10, 12 dias, a mesma vitrine, o mesmo sapato, ou a mesma camisa, ele não olha mais para aquela vitrine, não. Até o final do mês, né? Então, a gente costuma mudar a campanha, que nós não somos donos da verdade, ninguém é. A gente erra também. A gente já mudou a campanha no meio do caminho, cara. A gente já começou com uma campanha com 10 dias, falando, não está performando, meu irmão. Vem cá. Troca. Vamos juntar aqui, vamos trocar. Muda essa cara aí. Nós fizemos isso em outubro do ano passado, que a gente começou com a campanha chamada Verão, do marketing. Quando a gente saiu na rua, a gente começou a olhar, estava todo mundo falando que era pré-Black. Pré-Black Friday em outubro. Eu falei, meu Deus do céu, e a gente anunciando verão, esperando a Black em novembro. O que a gente falou? Vamos para Black, meu irmão, muda aí. Tudo. Vamos arrancar essa campanha toda. Chamamos o cara do marketing, criamos em 2, 3 dias, mudou a cara da campanha, virou pré-Black. Esse ano a gente não errou. Esse ano a gente já começou. Isso é o exemplo claro do DNA do varejo que veio para a prestação de serviço. Entendeu? A gente trouxe essa dinâmica do varejo porque a gente pegava os concorrentes, é o seguinte, é uma campanha no mês e fica ali. A gente nunca entendeu isso como sendo algo positivo para a nossa marca. Então, troca de campanha, troca de vitrine, dá dinâmica realmente para o negócio de prestação de serviço em estética. Dizem que o cara
que passa na frente da tua loja, ele tem que ser atraído de uma forma que vá para o subconsciente dele, que fala assim, eu sempre tenho que olhar essa vitrine, porque ela muda. Você tá entendendo? Então, a gente tem que conseguir comunicar isso com esse cara que passa Que ele na fique frente da sempre, tua loja. toda vez que ele Sim. passa ali, ele pensa em olhar, porque ela mudou. Pode ter algo novo. Pra você ter noção, a nossa vitrine na Black Friday agora, no mês de novembro, nós mudamos semanal. Nós fizemos 4 vitrines. Já pensou? Olha só a dinâmica. Né? Como é que e outra coisa, a nossa vantagem, a nossa marca, você fala direto com os donos. A velocidade de solução é completamente diferente das outras marcas. É muito rápido. O cara está com um problema hoje, liga para o nosso gestor lá, ele entra em contato com a gente, meio-dia ele está solucionando o problema dele. Entendeu? Então, isso também é uma coisa que é diferente das outras marcas, que tem, às vezes, o cara que está muito distante do franqueado. Nós não, a gente é muito veloz, muito rápido, estamos muito próximos do franqueado, estamos abraçados com ele e dizendo para ele que nós estamos juntos, nós estamos no mesmo barco. Se afundar, afunda todo mundo. Então, estamos juntos. Você ia falar. Não, eu ia falar, cara, e olha como é que isso é engraçado. Isso aí ele praticava isso no varejo popular, todo mundo no varejo popular praticava isso, essa dinâmica de mudar a campanha. E você vê hoje como é que a mudança, principalmente com as redes, com as mídias digitais, a mudança que houve, assim, eu acho que não tem tanto tempo, vamos botar acho que foi mais dentro desse ano a gente começou a ver isso. A disputa não foi mais por aparecer, e sim por chamar a atenção. Então, mudar a perspectiva da campanha, assim, eu preciso captar a atenção desse cliente aqui. Né? O que eu sou interessante para ele? E aí você desenvolve ali um contexto, e aí você vai apresentar com mais calma a marca. E é o mesmo princípio, o cara que passa na frente da tua loja e está sempre tudo igual e ele ele começa a passar direto sem olhar. Então, quando você capta a atenção, tá diferente, ele entra, aí sim você vai contar a história dentro da loja. Aí sim você vai mostrar o que você tem ali para oferecer para ele, o mundo que você tem para oferecer. Vocês... No caso, como é que você fez essa transformação? O que você acha que você sentiu mais diferença nessa transformação que você passou? No pré-Casa do Biscoito e até passar para o facial. O que você viu? Assim, porque são... Vamos lá, eu posso falar porque eu já tive em várias áreas. Então, cada área que você vai vendo, ela puxa para um lado. E você saiu, vamos dizer, da água para o vinho, né? Você deu meio que um 360. Então, no início, ele deve ter tido alguma coisa, principalmente os negócios que você fazia lá, o Mercadão de Madureira. O Casa do Biscoito, depois você entrou numa área estética. Assim, ele deve ter no início... Ou você deu um choque de realidade no pessoal da estética, ou ela te deu então foi uma mescla. Eu comecei como atacadista. Sim. 18 anos de atacadista. Imagine você deixar de ser atacadista e virar varejista. Então, eu estou perguntando porque eu conheço alguns. Você fala com o atacadista, tipo o Pedrinho BH fala. O cara, ele fala, se tu fala de uma vírgula, o cara, não dá para fazer não. É 0,5%. Porque o cara está acostumado com uma margem tudo muito apertada. Ele não pode errar. Ele não tem essa maleabilidade. No varejo, se você... E outra coisa, você está no atacadista, você é um monstro. Como a gente fala, você é um peso pesado. Então, para você se mover, a velocidade ela é outra. Quando você vai virando varejista, que é o que você está falando hoje, se você não trocar na velocidade, você quebra. Porque se você esperar, quando a porrada vier, você não consegue mais mudar. E o cara do lado está mudando. Igual você falou da campanha. Então, assim... E você ainda fez vamos lá. Você ainda pegou disso aí... Trocou uma área e foi para uma área de prestação de serviço. Numa área que não que seja feminina, mas ela é muito mais ligada ao lado feminino e ao lado estético, que puxa para esse lado, que depende mais. Que nem ele falou, existe, claro, que existe hoje os homens, todo mundo nessa mudança de comportamento, mas com certeza você deve ter mais de 60% de mulheres ou 70% hoje 80%. Como público. Então, assim, eu queria entender mais ou menos como foi Já foi difícil sair, já foi difícil mudar, estava no sangue já a cultura do atacado.
Já foi difícil pra caramba, eu tive que fazer curso, como eu falei, eu fui no Sebrae, a gente contratou várias pessoas para montar a nossa rede, não deu certo com uma, a gente trocou. E a gente não tinha coragem de colocar margem no produto. Você falou, isso é uma coisa muito interessante. Quando a gente saiu do atacado, a margem era tão pequena que a gente não tinha coragem de colocar margem no produto, no varejo, que a gente achava que ele não ia vender. Então, foi difícil da gente trocar aí, fazer essa transição aí. E aí, quando a gente foi agora, de 2019 para cá, que a gente entrou na harmonização, uma coisa que eu procurei trocar ideia com eles e achar era o que seria, vamos dizer assim, o nosso arroz e feijão. O que ia fazer com que as pessoas entrassem para dentro do nosso negócio. E a gente chegou à conclusão que o que mais chama atenção dentro da harmonização facial é a toxina. Tipo Botox? Então, é o Botox. Então, a gente começou a fazer um trabalho em cima da toxina como forma de atrair o cliente. O supermercado não tem a cesta básica lá, que tem 42 itens, que representa 95% da venda, que todo mundo tem na sua casa e tal. Então, a gente foi procurar o que seria isso. E acabou que a gente achou muito rápido que era a toxina, começamos a trabalhar forte a toxina, que é o nosso boi de piranha, né, vamos dizer assim, dentro do nosso negócio. E a gente foi muito assertivo e conseguimos atrair muita gente por causa da toxina. Quando a gente começou, a gente foi procurar qual era a toxina mais barata do Brasil. Eles fizeram levantamento, falaram, a empresa tal, o preço é X. Falei, então nós vamos começar com esse preço. Aí eles falaram assim, mas vem cá, o nosso grupo lá, a gente discutindo lá, mais de 60 reuniões, até montar a primeira loja. Aí eles falavam assim, mas vem cá, você quer ficar com essa toxina aí nesse preço quanto tempo? Aí eu peguei e falei assim, 10 anos. Mas 10 anos? Como é que você vai ficar 10 anos? O negócio que é dolarizado, compra lá de fora, é importado. Como é que você... Eu falei, não, porque hoje eu acho que tem pouco fornecedor de toxina, mas daqui a 5 anos tem 30. E não mudou nada do que eu tinha falado, parecia que eu estava prevendo isso. Eu falo as coisas meio intuitivamente também, eu tenho essas coisas que eu não sei nem de onde sai. É Deus, para mim é Deus, porque é uma coisa que vem de cima, porque não pode ser normal uma coisa dessa. E hoje a gente compra, em média, 25%, 30% mais barato que 2019 uma toxina. Como é que pode isso? Primeiro, pelo volume que a gente compra. Segundo, porque a quantidade de concorrente que apareceu, e aí um acaba diminuindo um pouco a margem, o outro acaba diminuindo também, e vai fazendo esse jogo para baixo, e é por isso que nós estamos mantendo. Desde quando a gente começou, em 2019, a gente não só não aumentou o preço da toxina, como baixou o preço ainda. Hoje a gente vende mais barato que vendia em 2019. Como é que pode um negócio desse? Mas hoje, por exemplo, você ainda tem aquela sensaçãozinha de se você for aumentar o preço que o pessoal não vai, isso é um pouco do atacadista. Ainda existe isso por parte de você? Ou eles te puxam mais para o sentido de ter que adequar? Porque, querendo ou não, eu entendo que o teu negócio, separando um pouco, o teu negócio é escala, e foi escala, você nasceu na escala. Então, você vai chegar para ele e vai falar assim, eu prefiro comprar muito mais e botar para girar muito mais e ganhar na margem. E eles vieram de uma outra escola que não nesse volumetria, mas eles falam assim, pô, se eu aumentar tipo R$100, eu tô atendendo 10 mil pessoas, aí você, pô, mas R$100 o cara pode parar e não vai girar o número. Como é que é hoje esse receio tem, mas muitas vezes eu sou voto vencido e tem que aceitar. Essa é a verdade. Nós tivemos esse tipo de embate agora há pouco tempo. Foi no ano passado, na Black Friday. Logo depois o pessoal falou, pô, vamos aumentar, não sei o quê. Eu falei, gente, mas será que não vai acontecer de cair muita venda? E a gente aumentou e o nosso preço já é bom preço. Sim. Ele é um preço justo. As pessoas entendem isso. Então, igual você falou, está no sangue, mas já está passando. Eu acho que eu já estou... Agora ele está querendo começar a aumentar o preço.
Não aumentar não, mas eu acho que a Não, gente não, chegar no no bom preço sentido. justo, sim. Eu acho que é o que você está falando. precificação justa. Ninguém, assim, hoje, principalmente no nosso país que você falou, que depende de dólar, que tem um monte de variáveis, e sem falar tributo, nem vou falar de tributo. Não, senão dá mais outro programa aqui. Aí, o que acontece? Você manter 10 anos o mesmo preço, a gente tinha isso nos Estados Unidos, que os juros e tudo mantinha. Há 10 anos atrás era um negócio. Só que no Brasil, se você conseguir isso, ele é até um jeito de ganhar mercado. Eu acho que, querendo ou não, o que você falou, você manteve. Você consegue manter uma capacidade de pagamento. Você entrega a qualidade, você começa a fazer uma divergência no mercado. Por quê? Porque também tem áreas que o cara, é o que você falou, tem gente que briga para o quê? Jogar o preço lá em cima e ter menos cliente, mas com um valor ticket mais alto. Só que é aquilo que a gente vem falando. É uma técnica ou uma qualidade de cada um. Cada marca tem a sua posicionamento público e o que ela quer fazer. E quando então, você Cássio, pega... mas só André, complementando o que ele falou, esse cara que trabalha com preço High alto, ticket. lá ele está num abismo, assim, qualquer escorregão que der... Não, eu concordo. Tanto que você vê aí em alguns lugares. Ele tem a facilidade no momento que está ali. Só que é o que é igual você falou. Você tem um franqueado que tem 10 franquias. E eu dei o exemplo aqui, né? A gente estava hoje com o Rafael da Silvadinha e eu dei exemplo. Na franquia do McDonald's hoje, cada um franqueado tem em média 6 unidades. E um McDonald's ele custa entre 1,5 milhão e 3. Então você vê, é o que você falou, você imagina um cara desse falar assim, vou sair. É um cara de 18 milhões, por baixo. Então assim, você não arruma 18 milhões no dia seguinte, é o que você está falando. Por isso que o ensinamento, vamos lá, do atacadista do mercado e de super atacarejos, é o quê? É milhões de pessoas, é igual o shopping, é milhões, ele vive de milhões. Ah, eu não fui no shopping, mas tu foi. Ele não foi no shopping, vai no outro. Agora, o cara, quando ele chega em high ticket, se um dos caras, 1/3 do mercado dele, der uma congelada e ele não estiver fazendo um back-office ou segurando dinheiro, ele não segura o negócio. Sim. Que a gente, às vezes, vê acontecimentos de marcas aí que o cara não estava esperando aquela onda do mercado ou algum problema que teve, que é uma dificuldade. Só que, como a gente sempre vem falando, é uma questão de direcionamento. Vocês estudaram e falaram, eu achei nesse mar todo aqui, eu achei meu oceano azul. Qual é ele? Pô, é fazer girar, atender 100 mil pessoas por ano, num preço de ticket e tal, e girar. E tem outro cara que fala, não, eu quero atender minhas 1.000 por R$1.000. Eu acho que é uma coisa que há 10, 15 anos atrás, eu falei no outro programa, vou falar agora, a gente começou a ver, porque não tinha empresa suficiente para ter essa diversidade. É o que nem você falou do Botox. Há 10, 15 anos atrás, você tinha algumas pessoas. Hoje tem biomedicina, tem não sei o que. Eu nem sei. Eu estou falando aqui, eu nem sei quem hoje pode estar na área de Botox de tanta gente que foi aberta. Tem um pessoal de ortodontia, não sei o quê. Então, assim, abriu um leque. Claro, sempre a gente procurar referendo, procurar produtos bons e tudo. Mas, mesmo assim, ele abriu um leque muito grande. E a área da beleza, tem uma informação aqui hoje, ela está hoje, que nem ele falou, da população é 12%, 13%, podendo chegar a 15%, 17% na outra. Se você fizer o cálculo versus do PIB, quantos bilhões dá isso? Então, e ela cresce num ritmo muito acelerado. Por quê? Que nem você falou, porque a classe E, D e C, ela queria ter, mas não podia acessar. E cada dia mais uma letrinha vai subindo. Antigamente era A, B, aí ela vai, pum. Quando ela sobe, ela entra numa categoria que ela quer experimentar. Sim. E como todo ser humano, depois que você experimentou uma coisa legal, você fala assim, pô, é melhor ficar 2 meses, mas vou ter aquela parada legal, do que eu não vou fazer. Não, ele fala assim, eu ia todo dia num lugar que não era tão legal, mas eu consigo lá de 2 meses e ter uma condição boa e um produto legal. Então, isso foi mexendo no mercado, que é o que ele está falando. Resta saber as marcas e os players, que nem vocês estão falando, e por isso que a gente vai tentar emergir nisso, como cada um lida com isso, que é uma expertise de cada um. A gente, Cássio, também, a gente está percebendo o seguinte, cada vez mais as pessoas mais novas estão começando a fazer procedimento, entendeu? E
as pessoas com expectativa de vida maior também estão se cuidando mais. Então tem um nicho de consumidor novo surgindo no mercado aí, que a pessoa, a gente achava que a nossa faixa etária era de 35 mais, de 40 mais, e hoje tem menina de 18 anos, 19 anos, que vai lá para fazer uma boca. Ela não faz a toxina porque não tem necessidade, mas ela faz uma boca. Ela preenche um naso, mesmo ela estando com o colágeno lá em cima, mas às vezes ela tem um perfil de rosto que isso aqui é mais profundo, então ela faz. Então, existe hoje também as pessoas com 70 anos, 75 anos, que vão lá fazer procedimento. Uhum. A pessoa fica feliz de... Né? E a gente não trata também o nosso público como paciente. Para a gente é cliente. Sim. Que a gente vende autoestima, Saúde, né? Saúde, bem-estar. bem-estar, felicidade. Então, a gente também é uma correlação também que a gente fez com o nosso varejo popular. Você lembra? E isso que o Reginaldo falou, o exemplo que ele trouxe agora de pessoas mais jovens entrando nesse mercado, isso impacta diretamente no fator multiplicador do tamanho em reais desse mercado. Porque a gente não está falando só de mais clientes, a gente está falando o seguinte, é um mercado que é um cuidado permanente, né? Ele é um cuidado recorrente. Então, quando você tem entrante mais cedo nesse mercado, ele vai ficar mais tempo dentro desse mercado. Então, você está aumentando o fator multiplicador, ele muda. Sim, o LTV dele é maior, né? É maior, entendeu? Então, você aumenta muito ainda o potencial de venda em real desse mercado, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Uma coisa, Cássio, que a gente precisa colocar também, que é um diferencial da nossa marca, é que a gente não entrou no mundo das máquinas. Então, a gente ainda tem um outro mercado para se explorar. Esse mundo das máquinas seria os equipamentos de ultrassom, laser, né? Na verdade, hoje, você diria que 80%, 60% do mercado hoje da espaço facial é o quê? Botox e... 80% é a toxina e o preenchedor. E o restante é bioestimulador. E o resto um pouquinho, né? Um pouquinho, 5% aí de máquina. Porque quando a gente fomos estruturando o nosso negócio, a gente não queria encher o cara de duplicata de produto, de investimento. Investimento, pagando lá. Então, eu não queria que ele começasse sabendo... Já até o talo, né? Isso, até o talo, que ele está devendo, que ele tem que pagar 5 mil do ultrassom, que ele tem que pagar 10 mil do não sei o quê, mas não sei quanto. Imagina quanto esse cara tem que faturar. Então, isso também foi uma coisa que a gente pensou. E hoje nós somos a empresa per capita, segundo diz os fornecedores, que mais consumimos preenchedor no Brasil. Por causa, justamente, a gente focou no facial e nos produtos que giram, né? Nos injetáveis. As máquinas, elas vão entrar, né? Mas foi uma opção nossa da marca de não entrar nisso aí desenfreadamente, ou seja, não colocar qualquer coisa para dentro. Primeiro que a tecnologia ela muda muito, né? Então, você tem que ficar numa corrida ali frequentemente você tem que estar atualizando e trocando máquina. Então, você aumenta o capital inicial desse franqueado, você gera ali um custo, ele não é operacional, mas se ele está da tua despesa no dia a dia, ele acaba virando, né? Praticamente. Então, a gente realmente segurou isso e a gente está introduzindo agora, aos poucos, com coisas que a gente já tem certeza da saída disso no mercado, do sell-out dessas máquinas, e a gente está absorvendo aos poucos de uma maneira que não comprometa o investimento desses franqueados. A máquina também, ela depende muito do profissional, por incrível que pareça. A forma de aplicar, sabia? Então, tem um profissional que tem um diferencial. Vocês hoje têm uma central de formação da Espaço. Como é que funciona essa outra parte, já que vocês têm um negócio tão, vamos dizer, não é que centralizado, mas ficou muito, querendo ou não, está na mão do pessoal que aplica hoje. Vocês têm uma marca, mas vocês estão ali. Então, esse pessoal hoje, ele tem todo um background pela espaço facial. Como é que se dá esse processo? Hoje, todo profissional, né, a gente chama de injetores, os profissionais de saúde que
executam os procedimentos, né? Então, todos os injetores que vão entrar na rede, eles passam por uma entrevista com a Karine, com a Vanessa, para entender ali realmente o nível de experiência, né? Se tem um perfil também, né? Porque o perfil para espaço facial ele tem que ser bom e, além disso, ele tem que ter alguma coisa comercial ou uma possibilidade de você desenvolver ele comercialmente, né? Tem que Então, ter pegada de venda. senão também não funciona para o nosso negócio. Então passa por uma entrevista com elas e aí define ali o perfil, está aprovado o perfil. Vai para dentro de uma unidade. Vai para dentro de uma unidade e aí faz um treinamento lá com a gente. Treinamento de um tempo. Na verdade é mais uma calibragem, né? Porque, por exemplo, são profissionais que já sabem fazer, já são treinados a fazer. Só que a gente, ao longo do tempo também, a gente desenvolveu alguns protocolos de cuidados, né? Para a gente evitar ou reduzir ao máximo as intercorrências, né? E otimização mesmo do nosso custo. Então, a gente faz uma calibragem desses profissionais dentro das nossas unidades de treinamento para eles poderem ir para as unidades, né, para o mercado e desempenharem aquilo que a gente está preconizando. Você sabe o que é você estar com 6 anos de mercado e não ter nenhum processo contra a marca de intercorrência mais séria? Sabe o que é? No Brasil é você... difícil. Hein? No Brasil é um... É trabalho, amigo. É o trabalho. E outra coisa, atenção. Você está entendendo? A gente não pode abandonar o cliente. Esse cuidado, se você olhar o nosso reclame aqui, né, nós estamos com a nota lá em cima. Entendeu? Então a gente cuida dessas áreas todas com muito carinho e muito atento. Nós respondemos o reclame aqui em 12 horas. Você está entendendo? Que é uma ferramenta hoje que pune demais. Sim. E às vezes até usada maldosamente também, né? Você sabe disso? Sim, né? o pessoal sempre quer dar uma meia... usada de conotação, algumas coisas nesse sentido. O pessoal às vezes não é tão certo no que faz. Não. Mas eu acho que assim, o nosso papel, né, da marca é realmente fazer essa interlocução e entender a insatisfação, porque às vezes realmente essa insatisfação, a origem dela foi realmente em algum ponto falho, ou de comunicação, ou de relacionamento pessoal, né? E o nosso papel é realmente ouvir esse cliente, é o que a gente tem feito, desde que a gente centralizou esse departamento, né? Então hoje é uma pessoa de dentro da franqueadora que vê lá, fica monitorando o reclame aqui, entra em contato com o cliente, escuta, vai com a unidade, a gente já tenta ir com ele. Na verdade, né? Oi? É um pós-atendimento que... Sim. Entender o porquê que gerou aquele descontentamento ali e chega numa solução ali com a unidade. Cássio, o maior problema do ser humano é o carinho, é o zelo, é o cuidado. Entendeu? Se você trata bem, ela tem mais paciência, ela te respeita, porque ela vai olhar para você e falar assim, ele está querendo me ajudar. O que aconteceu aqui pode acontecer com qualquer pessoa, mas ele não me deixa. Ele está aqui comigo. Uhum. Ele está aqui todo dia me ligando, de manhã, de tarde, manda foto, vê como é que está, vem aqui na clínica novamente, passa por avaliação das nossas esposas, que são super bem graduadas dentro do segmento, tá entendendo? Então, isso tudo é um conjunto de coisas que vai fazendo com que vai minimizando o risco, né? Porque sem risco não tem nada, né, meu amigo? Não, sem risco não sai nem de casa. Vou aproveitar e perguntar, por que você acha que o Brasil, vocês estão nessa área, virou o país que mais busca estética depois dos Estados Unidos? Por que ele virou? Assim, eu vou botar o Brasil porque o Brasil, por causa do tamanho da população. Mas, na verdade, não, mas a gente tem menos população que os Estados Unidos. Não, mas eu vou complementar. Porque se a gente pegar de maneira geral, o latino ele é muito preocupado com estética, né? Com bem-estar, com um estilo de vida, realmente de estar bem, de se cuidar. Eu acho que isso é uma característica do latino. E a gente, obviamente, pega aqui o Brasil com esse tamanho dessa população. O que faltava era justamente acesso. Entendeu? A gente pegar esse tipo de cuidado, que até então ele estava ali segregado
a uma faixa muito pequena da população, dentro de um consultório médico ou odontológico, e você realmente colocar, ó, tá aqui, isso é possível de você fazer. E eles irem experimentando isso gradativamente. E aí eu não falo só da harmonização facial, não. A gente fala isso em relação ao acesso a qualquer tratamento de beleza, que acaba que você vai espraiando isso para as outras áreas dentro do setor de saúde e beleza. Eu acho que o aumento do consumo da harmonização facial no Brasil tem vários fatores, certo? Pandemia foi um dos fatores que, quando a pessoa começou a se olhar muito mais, eu acho que foi um dos fatores que contribuiu para aumentar o número de pessoas querendo fazer procedimento, que ela começou a se olhar mais. Certo? Outra coisa também que eu acho que pode ter assim, influenciado bastante é as redes de clínicas. Né? Essa rede igual a nossa, eu acho que isso aí também chegou mais próximo das pessoas. Enquanto ele disse aqui que estava só dentro dos consultórios médicos, das odontologias, quando as pessoas começaram a ver e ter a acessibilidade maior àquilo também, eu acho que facilitou muito, chegou mais próximo das pessoas e também houve, e sem contar também com o preço e acessibilidade que nós estamos aí contribuindo fortemente para esse povo poder ter condição de fazer a harmonização facial. Vocês acham que isso é mais vaidade ou é saúde emocional para o cliente? Não é vaidade. Eu acho que isso é autocuidado. Né? Eu acho que é um pouquinho diferente. A gente tira um pouco essa conotação de uma coisa pejorativa quando a gente fala em vaidade. Não que a vaidade seja ruim, ela é boa. Não, ela né? é só quando o excesso, Exato. Se dá o excesso que acaba... Exatamente. E se você pega uma pesquisa que é feita na classe C, mais de 50% não considera isso como um gasto supérfluo, como uma futilidade. Eles consideram isso realmente um investimento em autocuidado. Né? Então, eu acho que nós achamos, né, que a gente vê isso acontecer com os nossos clientes, a gente sempre observou isso desde o início, quantos relatos a gente tem de pessoas que nunca tiveram acesso a isso e o que isso impactou na vida delas. Às vezes é uma mudança tão sutil, Cássio, que você pode proporcionar a uma pessoa, às vezes um preenchimento pequeno, mas era algo que aquela pessoa, incomodava aquela pessoa, às vezes acompanhou a vida inteira aquela pessoa. E aquela simples mudança sutil fez com que ela se enxergasse de uma maneira diferente, ter mais confiança nela, e isso gerar uma mudança, às vezes, de um cuidado maior com alimentação, com saúde de maneira geral. Então, a gente tem diversos exemplos assim na Espaço Facial, desse tipo de mudança de comportamento a partir de uma mudança sutil. Né? Então, não é uma questão de excesso de vaidade. E outra coisa, a gente também faz esse trabalho dentro das nossas unidades. Né? Sempre você tentar começar com o mínimo, para não gerar mudanças tão significativas. E depois você vai construindo com esse cliente esse aumento, às vezes, do consumo de estética. Vocês acham que a rede social, elas foram remédio ou veneno para estética? Ela aumentou o pessoal para olhar e cobrar mais, para melhorar ou para falar, pô, aquele ali tá estranho, tá não sei o quê. Porque assim, o Brasil é tudo para um lado mais exacerbado, né? Eu acho que foram os dois. Acho que em algum momento ele serve como remédio, em algum momento ele serve ali como veneno. E isso é importante, tá? É importante a gente ter o contraponto, porque realmente trouxe à tona alguns movimentos de excesso de consumo de procedimento estético. Né? E não é isso que a gente busca, não só a gente, Espaço Facial, a gente tem, eu digo assim, diversos concorrentes. Quando eu pergunto isso, eu pergunto, na verdade, no mercado estético da beleza, não só vocês, que eu acredito que isso não é só isso. Você tem harmonização orofacial, parte de... Sim, sim. Eu nem posso falar isso aqui, mas vou falar, que a gente chama pastilha Cepacol, que a galera dá aquela exagerada. Então, assim, tem de tudo. É igual o cabelo. A galera, conseguiu hoje, que antigamente não tinha. Existe, assim... porque o ser humano ele foi criado de uma coisa. Vai acontecendo, aí ele vai, vamos fazer. Só que é o que a gente está falando aqui. Existem os exageros. Sim. O problema é que, às vezes, na rede social, você consegue ver. Antigamente, o cara fazia e, não sei como tá. Aí hoje tu olha lá... E assim, é igual você pegar o antes e depois de várias pessoas, você fala assim, eu vi aquele cara, aí a pessoa vai assim,
A gente... Tem pessoas que exageram e tem pessoas que não exageram. Que você olha e fala assim, caraca, pô, ela tá muito bem. Sim. Ela, pô, pra idade dela... Você vê um monte de gente que vai controlando. E você vê também a galera que perde a mão de tudo, né? Eu acho que a rede social, ela chamou muito atenção. Assim, ela teve um momento de veneno quando ela buscou muito um padrão estético. Então, ela levou muita gente a querer buscar incessantemente isso. E, obviamente, muita gente foi para o caminho errado e chegou no exagero. Hoje não, acho que já tem um tempo que aí vem o remédio. Eu acho que o movimento grande das pessoas chamando mais atenção para a consciência desse tipo de consumo. Né? Então, não é para você ir para o exagero, não é para buscar um padrão estético ali, às vezes inatingível. E sim buscar uma aceitação, né? Uma aceitação, uma aceitação. Isso, você está de bem com você. Você se olhar no espelho, aquilo refletir o que você sente. Quando a gente fala aceitação, para todo mundo ficar aqui, não é que você se aceita. É sim uma aceitação de cada um sentir do seu jeito. Exatamente. Tem uma pessoa que quer estar com a testa super esticada, tem outra que quer estar com ela toda enrugada, tem um cara que funciona sendo careca, tem outro que é cabeludo, tem de tudo. É aquela história, a gente demorou um pouco para passar de falar assim, aquele cara está se sentindo bem daquele jeito, ponto. Eu tenho que respeitar ele daquele jeito. Uhum. E isso a gente passou por uns anos daí brigando, que era o antigo bullying, o atual bullying que antigamente não existia e o pessoal zoava todo mundo. Eu acho que teve esse lance. E na parte beleza e tal, é o que você falou, no início ele foi muito mais forte o movimento, de exigência, de tipo assim, é quase como a estética da mulher ter bumbum empinado, silicone e tal, pô, a mulher não pode ter o peito tal, a mulher não pode ter o nariz não sei o quê. Existe uma cobrança meio que da sociedade nisso, mas eu acho que com a diversidade as pessoas foram entendendo que cada um pode ser do seu jeito. Mas o mundo está passando por muitas transformações, né? Pô, vai passar ainda por muito. Pois é. Você vê, por exemplo, que você narrou aí, o cabelo, que não tinha essa acessibilidade toda, cada dia o cabelo custa mais barato e a pessoa não está querendo mais aceitar ser careca. Isso é verdade. Hoje, com a quantidade de pessoas hoje que estão tomando remédio para emagrecer, eles já não estão conseguindo mais olhar e falar assim, não, se eu tenho possibilidade de emagrecer, por que eu não vou emagrecer? Isso aí é a mesma coisa, a harmonização facial. Pô, se eu estou em condição de fazer, posso fazer, vai modificar o meu rosto, vai melhorar minha autoestima e tal. Por que eu não vou fazer? Então, quer dizer, eu acho que o mundo está, vocês falaram bem aí, ele está deixando um pouco de ser tão chato. Teve um momento que estava demais, né? Nada... Eu ainda acho que ele está um pouco demais, mas tudo bem. Não, mas eu acho que ele melhorou, o que a gente está falando. Ele melhorou, ele vai melhorar mais porque, como eu falo aqui, o mundo é cíclico e a gente, teoricamente, está vivendo... Eu peguei uma mescla dos dois e a gente está indo para os próximos 10 anos, que deve ser o final desse ciclo médio caótico. Talvez a gente vá para um pouquinho mais caótico o próximo, para a gente zerar e voltar ao que... a naturalidade, porque o cara vai falar assim, pô, já chegamos no absurdo. Aí já chegou tão no absurdo, o cara vai falar, pô, não dá. Aí volta e a gente vai passando. Só que é o que a diferença que eu vejo muito grande hoje, e você pode dar até mais exemplo, que é o que? Antigamente a gente não tinha as mídias e os controles. Então, assim, eu não conseguia metrificar as coisas. Você imagina assim, você pega lá, a gente teve a crise de 29 e outras coisas. Então, hoje, um cara pega e olha assim, pô, por que teve crise em 29? Por quê? Porque teve isso. Por quê? Porque teve aquilo. Por quê? Isso aqui. Então ele vem, pega 100 anos, bota tudo e olha. Você pegava nos anos 60, vamos pegar, 70, o cara não conseguia olhar o que tinha em 29, botar numa janela e ficar olhando tudo. Os livros até não davam, você ia ver um negócio e tal. Hoje eu pego uma tela, boto tudo e falo assim, o que aconteceu no ano? Vocês devem ter isso. Pô, eu tenho umas 57 lojas. Qual é a loja que performa mais? Qual é a loja que vende mais Botox? Qual o vendedor que performa mais? Aí você consegue ter uma visão e ali, querendo ou não, a gente é humano, a gente vai dar aquela pressão que é do humano, de, pô, preciso vender mais, preciso fazer isso está acontecendo. Só que antes você não tinha isso. Então você não conseguia. E quando a gente veio fazendo isso, o que a gente veio conversando aqui, no meu ponto de vista, a gente vai tendo essa pressão e o ser humano, ele aprende tudo, ele é mutável, igual a gente está falando. Então ele vai mutando, pô, isso aqui eu vou fazer ser assim, aquilo eu vou... Que nem você falou, você deu acesso às pessoas.
elas não tinham, era igual a gente viveu pré-era do carro e o pessoal teve carro. Igual agora está tendo, já teve uma onda dos carros elétricos e a gente está tendo a segunda onda que é agora. Que é o que? Muita gente que não tinha condição, porque o carro era um absurdo, ele está tendo condição. E isso tem em todos os mercados. Então ela vai... O que vai acontecer, que eu acho que é na próxima evolução do mercado de vocês, é a exigência. Porque você, quanto mais, que nem você falou, vamos lá, você está entregando um produto bom com uma entrega boa. O que vai acontecer? O cara vai querer melhor produto com mais barato e mais acessível. Então eles vão pressionando, igual outros mercados tiveram. Igual o carro hoje, eu quero uma exigência. Telefone, que a gente viu um caminho, ele é muito mais acelerado porque é um negócio diário. Então, assim, eu acho que o mercado de vocês, ele é um mercado, meio que uma montanha-russa. Porque ele depende do emocional e de uma estética criada pela própria população. Ela tem o acesso, mas ela vai pressionar por mais. Que nem vocês falaram. Já deve ter, que nem você falou. Você imagina, vocês ajudaram a popularizar um pouco o preço para certas... Já deve ter gente que fala assim, por que a Espaço não bota tal máquina que é 10 mil em tal lugar e aqui ela entrega acesso? Por que ela não faz o bumbum, não sei o que eu não sei o nome, e ela consegue mais acesso? Ela vai pressionar vocês a conseguir soluções que estão mais acessíveis Outros a ela. procedimentos que a gente não faz. Isso aí, para poder... Fazer com condição diferenciada Isso aí, também. porque elas vão ter acesso naquela. Imagina, hoje vocês têm 50 e poucas lojas. Você acredita que você tem potencial de mais 100, 200 lojas no Brasil? Potencial? Potencial tem. Então, aí imagina, você pega hoje, vocês estão dando acesso apenas nos locais que você tem loja. Concorda? Então, só quem sabe de vocês é aquele pessoal. Mas quando vocês vão abrindo e dando acesso, isso vai passando para um ou outro. Vai chegar num ponto, que nem você falou, isso aí vem da minha área, que é a informação, ela começa a vazar. Que é, você já foi naquela loja que tem não sei aonde, que ela, bota o Botox a tal valor? Aí o outro, mas ela não tem no Rio. Mas ela não tem em Manaus. Então por que vocês não trazem? Mas por que já não faz isso? começando a pedir. Então, mas pelo que o mercado todo, que você falou, você deu um acesso que a população já queria, com um valor que ela tem condição de pagar e numa qualidade boa. O que vai acontecer é, cada dia mais eles vão exigir mais perfeccionismo, no bom sentido, e entrega de vocês. Mas isso tem um lado bom, que o quê? É aquilo que você falou, você vai ter mais giro e alcançar mais pessoas. Mas é uma vamos dizer, dicotomia do mercado atual, do círculo de convivência e de produto. Em Cássio, eu vim para o Rio de Janeiro, uma percepção que eu tive do Rio de Janeiro é o seguinte, eu sou um cara apaixonado pelo Rio de Janeiro, sabe? Eu sou mineiro Mas o carioca. sotaque... Mas posso fazer uma pergunta? Por que o mineiro não perde sotaque? Eu vou de 15 em 15 dias na minha Porque cidade. o teu sotaque continua ali. Mas eu vou de 15 em 15 dias na minha cidade. Meu pai morreu em 2018, mas a minha mãe está viva. Então, Qual a cidade? Cidade de 4 mil habitantes só. Chama Itamaraty de Minas. Nossa, Então não fica conheço. próximo de Cataguá, Leopoldina, zona da Mata Mineira. Não, Cataguá eu conheço. Então, Cataguases, né? Então, e eu percebi uma coisa no Rio de Janeiro, que apesar de pouco conhecimento que eu tenho nos outros estados, né, que eu vim para o Rio, fiquei no Rio, estou 46 anos no Rio de Janeiro, mas o povo carioca, ele é muito mais fácil de lidar do que muitos outros estados do país. O carioca, ele é receptivo. Meu pai sempre dizia isso, que o carioca, você vai na praia, eu fui apresentado, esse aqui é Reginaldo, meu amigo Cássio, ele quer participar do churrasco, quanto é que é a vaquinha? 50 pratos, você dá. Na semana seguinte eu não preciso de você mais, se eu chegar lá na praça, na praia, no churrasco, o cara me grita, mineiro, vai entrar no rodinho do churrasco? É assim, não é? Não, Então, o carioca é muito... Ele é acolhedor. Ele é muito social. Assim, ele é social. Isso é da gente. A gente é igual você pegar. O carioca, ele sai do Rio. Aí você vai ele em outro estado. Ele trata como se fosse você estar no Rio. Ele entra lá e ele chega na roda. Tanto que a gente... Assim, eu peguei uma época disso
Hoje está muito mais desmistificado o carioca andar em outros lugares. Mas o carioca ia lá no meio do Paulista, eu cansava de estar lá e o cara, pô, aquele maluco é carioca. Ah, como é que sabe? Pô, ele chega no horário tal, ele quer andar de bermuda no shopping, ele faz não sei o quê, ele chega é amigo de todo mundo. Então, assim, a gente tem um lado social e de meio que de acolher. Por quê? Eu não sei dizer, assim, você falar assim, mas eu sei que é o que você falou. Você chega em qualquer lugar e fala assim, porra, dá pra me dar uma ajuda aí? Tem lugar que o cara nem te olha, vira as costas e esquece E você. o carioca não discrimina ninguém, sabia? Não discrimina. É impressionante. O carioca, ele é até mais acolhedor, na minha opinião, do que o mineiro. Então, o mineiro é um pouco mais desconfiado. O mineiro é acolhedor. Ele demora, só depois que ele pega confiança. Ele demora mais um pouco. O carioca é de primeira. Se ele gostou da sua cara, no primeiro dia você já tem entrado. Então, eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Então, eu não sou muito indicado para falar. Acho que... Mas você não é do Rio. Sou nascido e criado na Zona Sul do Rio de Janeiro. Cara, assim, eu acho que o Rio de Janeiro tem uma característica tão bacana, né? Que o carioca, você pega na Zona Sul do Rio, é muito comum você ver o milionário às vezes com um cara que guarda carro, eles estão tomando cerveja no mesmo bar e estão conversando. E tá todo mundo ali, é uma roda tão heterogênea e assim, isso não é tão comum de você ver em outros lugares, entendeu? Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, né? Não, eu acho que tem os dois lados. O Rio de Janeiro tem justamente isso que a gente fala. A gente diz que o Rio de Janeiro não é para amador, de um lado, e ele tem esse lado que o Rio de Janeiro abriga todo mundo. Você vê gringo, você foi em Copacabana, realmente é uma coisa do outro mundo. Você não vai achar o que tem em Copacabana em lugar nenhum do mundo. Que é o quê? É o que ele falou. Você tem um cara andando de Lamborghini, ele para ali no Belmonte, não sei aonde, e do mesmo lado você tá com um cara lá, o guardador tá tomando cerveja no negócio. Então, você chega na padaria, não sei aonde, você tá os dois na fila. Um maluco comprando um pão e outro milionário. E isso em outros... Você vai em São Paulo, é meio separatista. Não é que é separatista. Não é separatista. Mas ele tem um jeito diferente de... Tem. E é o que ele está falando. Você vai no Maracanã, você tem de tudo. Você vai nos jogos de futebol, você vai na praia. Então, eu acho que a praia é uma coisa que no Rio ela acabou proporcionando essa mescla toda da população. E daí a gente veio muito, a nossa criação veio muito dali. Então, eu acho que nisso ajudou muito a ter esse jeito carioca de ajudar, de estar ali com todo mundo, de passar por isso, é o que nem você falou, o carioca não tem muito, você não tava no negócio. Se tá ali, tá na altinha, chega aí, pô, precisa de mais um, chama qualquer... Ele é agregador. Uhum. Ele não fica, não tem esse, não vai entrar. Uhum. E nos outros estados, existe um pouco isso que você tá falando, de, pô, eu não sei se esse cara inspira confiança. Tem um pouco disso, eu acho que é uma coisa de criação nossa mesmo, de acabar tendo tudo isso, essa mescla que tem tanto também. Eu acho que no Rio tem muita... acabou tendo essa diversidade muito tanto cultural quanto de público, de tudo que é lugar. Isso aí. Eu queria... A gente está chegando nos finalmente. Eu queria fazer algumas perguntas. Vocês pensam, ou já pensaram, em ter... Vocês têm produtos ligados, além do serviço, ter produtos da marca? Existe algum vontade de ter isso, alguns produtos ligados à beleza da marca Espaço? Ou vocês pensam só ficar nessa área de serviço que vocês estão hoje? Eu acho só se o nosso negócio mudar muito, porque do jeito que ele é hoje, eu acho que não cabe a gente ter produto marca própria, não. Porque a gente não vende produto. A gente só usa, né? Então, a gente não vende produto. Até o nosso KNAI nem permite a gente vender produto. Então, no momento, a gente não vê como possibilidade de marca própria, não. E até se a gente observar, modelos de negócio parecidos com o nosso já ensaiaram, em alguns momentos, fazer isso. Ou colocar marca própria, ou revender para alguém. E realmente a gente não observou ninguém assim evoluindo muito nesse sentido. E aí você cai naquela história de que quem quer ser rei de tudo acaba não sendo rei de nada, né?
Eu acho que você agregar produtos, eventualmente, a gente agregar, mas de parceiros nossos comerciais que complementem algum trabalho, algum serviço ali que a gente preste, sim, a gente, de tempos em tempos, a gente pensa nessa possibilidade, né? Mas o que a gente observou do mercado é que isso realmente não fez uma grande diferença. E às vezes você abrir um outro negócio diferente dentro do teu negócio, você tira energia um pouco para lá e você deixa de focar naquilo que é o teu ganha-pão principal, né? Vocês pensam em internacionalizar? Eu acho que a gente não pensa Tô perguntando aqui. Rapaz, eu não vou dizer... Não vou dizer nunca que não, né? Não vou dizer que não pensamos em internacionalizar, mas que já tem uma pessoa... Não, o sorriso dele entregou o sorriso ali. Já tem uma pessoa achando que cabe um espaço social nos Estados Unidos, tem. Entendeu? Aquela menina amiga da minha filha lá, a Mirella, casada com aquele rapaz que tem o negócio do pet, ela está muito animada e, de repente, queria colocar uma harmonização facial. Uma outra pergunta. Como é que vocês veem a IA mais a estética? Isso mexe no mercado para vocês? Vocês veem alguma coisa que isso influencie? Eu acho que não tem lugar nenhum que a IA não vai penetrar. Eu acho que não tem lugar nenhum. Agora, o André é muito mais ligado nisso do que eu, que é mais da área dele também, ele tem estudado sobre isso. Eu acho que a gente tem que, sim, começar o mais rápido possível a inserir a IA dentro do nosso negócio, mas não acho que é uma coisa de a gente deixar a IA tomar conta do negócio da gente, não. Eu acho que a IA ela vai revolucionar a maneira como a gente se relaciona de todas as formas, né? Como a gente se relaciona com o nosso trabalho, porque você realmente vai ter muita coisa facilitando o teu dia a dia e te deixando tempo para usar mais a cabeça. Realmente a IA é uma discussão muito grande que ela vai tirar postos de trabalho, isso aí é fato, principalmente postos de trabalhos que são trabalhos repetitivos, né? Mas eu acho que essas pessoas também vão se adaptar. Então, todo mundo está na corrida para se adaptar, para poder usar a IA, para poder continuar dentro do mercado de trabalho. E vai impactar a nossa vida no dia a dia, na nossa casa, no relacionamento com os nossos familiares, no relacionamento com as nossas coisas, eu acho que ela vai impactar. Então, não é como que ela vai mudar, né? Não é se ela vai mudar, ela vai mudar, né? Agora, como? A gente não sabe ainda. Eu acho que hoje realmente ela está surgindo para poder facilitar muitas coisas do nosso trabalho, automatizar processos, só que está vindo uma quarta onda de IA aí, que essa vai realmente... A gente aqui vai ficar pirado, né? IA, ela começou há 3 anos atrás, né? Começou ali ChatGPT, que depois virou, né, aqueles modelos só de criação de texto, virou ali um modelo de assistentes. Agora a gente está nos agentes, que você pega uma tarefa sua que você desempenha e ele faz tudo para você, e você faz uma checagem final. E a gente está numa IA robótica que está vindo aí já. Essa sim eu acho que vai ter um impacto muito maior na nossa vida e no trabalho, né? Assim, de tirar postos de trabalho. Então, o que a gente tem feito é introduzido a IA no dia a dia lá, né? Então, você tem que criar uma cultura, não é fácil, você tem que criar uma cultura da tua empresa, das pessoas começarem a olhar a IA como um aliado. Então, usar em que ela pode te ajudar a resolver alguma coisa, enquanto a gente está nessa revolução aí dos agentes, dos assistentes. Então, o que ela vai mudar, vai mudar. Agora, como realmente, eu não sei ainda. Qual foi a história mais impactante de transformação de um cliente? Transformação de um cliente? Eu não estou no dia a dia na ponta lá, né? Nem o André. A minha esposa me contou uma que me marcou muito. Uma mulher que tinha passado por um câncer e eu até me emociono quando eu falo, porque realmente foi impactante demais. Aquela mulher lá do milênio, que ela se achava feia, ela era uma pessoa que ela acha que o espaço facial mudou a vida dela, inclusive em relação ao marido, e ela perdeu boca, aí a minha esposa fez a boca dela,
Depois ela fez outros tipos de procedimento e tal, e sem contar da vontade que ela tinha que ir lá, de bater papo e dizer para ela o quanto ela estava feliz com as mudanças que estava tendo e os elogios que ela estava recebendo, que ela achava que não ia voltar a ser bonita. Então, quer dizer, o mais marcante para mim, que eu sei, é da minha esposa contar essa história lá na nossa unidade Milênio, assim como a esposa dele, que trabalha também direto na ponta lá, deve ter histórias e histórias, né? Eu acho que a gente fez um trabalho, foi ano passado, no Dia das Mães, onde a gente pegou, assim, aleatoriamente escolheram mulheres que não... Foi Dia das Mães ou Dia das Mulheres? Eu não estou lembrando agora. A gente pegou mulheres que nunca tiveram acesso a esse tipo de tratamento. E aí a gente pegou ali, escolheu por depoimento de vida, né? O porquê que levou a ela, porquê que ela gostaria de fazer. E aí assim, isso deu uma série de vídeos, Cássio, assim, sensacionais. Assim, de histórias mesmo, de mudança, de como a pessoa se via, o que aquilo impactou na vida dela. Então, quando passam esses vídeos aí, a gente chora do primeiro ao último, você passa e chora. Ó, eu gostaria... Aqui é um parceiro nosso, mandou aí, a Évora Farma. Obrigado. Um para cada um. Galera que quiser acompanhar aí, a gente tem um cupom aí, Pacheco 10. E para finalizar, eu vou fazer uma pergunta. Se vocês pudessem dar um conselho para alguém que está começando agora, um empreendedor que tem uma boa ideia, mas tem medo, qual seria? Que tem medo? Eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, porque é uma verdade. Eu acho que o franchising, ele é um empreendedorismo assistido, tá? Então, acho que principalmente para quem tem medo, você tem chance de errar menos. Você é direcionado. Então, todo aquele aprendizado de administração, de venda, de processos, o franchising, ele dá isso, né? Qualquer marca no franchising, ela dá isso. Então, é um empreendedorismo assistido. Você não está completamente sozinho. Então, acho que para quem quer empreender e tem muito medo, não sabe o caminho, o franchising é um ótimo início. Eu acho que eu teria medo, né? Então, eu acho que a Espaço Facial hoje, ela está assim, caminhando com passos firmes, né? Nós estamos muito seguros do que nós estamos entregando para as pessoas, mas dizer para você que deve ter outras franquias também que entregam bastante, mas eu tenho coragem de dizer para todo o meu franqueado, todo o nosso franqueado, quando a gente vai fechar com ele, a gente diz para ele, olhando no rosto, eu só vendo para você, o que eu compraria. Então, se eu estou te vendendo a Espaço Facial, porque eu compraria uma Espaço Facial. Porque eu acho que isso a nossa chave de fechamento é essa hoje. Então, nós vendemos a verdade. Nós não aumentamos percentual números de lucro, nós não falamos que custa X e custa 2X. Que não precisa ir trabalhar. Que não precisa ir trabalhar, que o dinheiro vem. Então, nós já tivemos pessoas que trabalhando com a gente, já trocamos umas 5 vezes de pessoas que trabalham com a gente fazendo venda de franquia. Ele falou, o concorrente está falando isso, está falando aquilo. Eu falei, não, a gente não vende. Mas falar o que o concorrente está falando, eu não vou falar porque não é verdade. Então, não adianta você entregar uma coisa para o cara, ter coragem de falar para o cara que a lucratividade é X, sendo que ela não é. Eu sou mais de falar, nós somos mais de menos falar, entregar mais, né? Entregar mais. Eu acho que é por isso que é o grande segredo do nosso sucesso aí, de franqueados felizes. Mais uma vez, queria agradecer vocês. Se vocês puderem deixar a rede social de vocês e da Espaço Facial, o pessoal acompanhar aí, quiser entrar em contato. Beleza, da Espaço Facial é @Espaço Facial, né, da nossa marca. Do Reginaldo é Reginaldo M. Duarte. Reginaldo Duarte. O e-mail? Não, tua rede social. A rede social sou eu mesmo. E o meu é @AndreHalt. Pessoal, agradeço vocês terem vindo. Pessoal que está acompanhando a gente vai estar no Spotify, no YouTube, no Apple Music. Curta, compartilhe. Em breve terão cortes, mais dicas dele. Acompanhe a Espaço Facial. E
e até mais.